Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso podcast é Tomando Decisões Estratégicas sob a lente da matemática, e eu trouxe um convidado especial e ele com certeza ele deve ter sido o mais inteligente da turma. Walker, seja bem-vindo. Muito obrigado. Se apresenta. Foi ou não foi o inteligente mais da turma? Posso dizer que estava entre um dos mais. Olha só que honra. Eu, como não era muito bom em matemática, então ele sempre passava na minha frente na escola. Se apresenta aí, Walker, fala o que você faz, empresa. Bem, sou o Walker Batista, né? Hoje eu sou diretor de inovação e modelagem na Linear Softwares Matemáticos. Eu nasci em Jales, vim para São Paulo estudar na Escola Politécnica, estudei engenharia elétrica, formado aí, né, na ênfase de automação e energia. Tá? E também fiz estudos avançados na École Centrale Marselha, na França, em engenharia financeira. Legal. Tá bom? E que ano que foi essa especialização fora? Foi 2011. 2011. Legal. Você tem quantos anos? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Pessoal, para quem não sabe aonde fica Jales é interior de São Paulo, 600 quilômetros, né, de São Paulo capital. Isso, 650. Pra 650, são algumas horas, né? Muitas horas. Quando você começou a estudar na USP, então você vinha de lá para cá? Ou ficou aqui já morando aqui? Eu vim morar aqui e morou aqui aqui. Fiquei. Que legal. Então, veio para São Paulo e ficou, né? Uhum. Que legal. Cara, pra gente começar a falar aqui do nosso episódio, é bom a gente falar do começo. Como que foi nasceu em Jales, seus pais estão vivos, tem mais irmãos? Conta um pouquinho sobre o seu crescimento. Sou o primeiro filho, né? Tenho mais um irmão. Meu pai é falecido já, tá? Ele faleceu quando eu tinha 18 anos. Nossa, tá? Enfim, desde muito cedo eu tive que assumir grandes responsabilidades, né? Legal. Então, com o meu irmão pequeno, eu vindo para a faculdade e o falecimento do meu pai. Então, assim, a gente tem que aprender a se virar desde o início, desde muito cedo. Legal. Né? E essa decisão que você tomou, né, de quando você começou, você estudou na sua cidade, quando você veio para São Paulo foi quando você foi fazer faculdade? Isso, vim. Uhum. E essa foi uma decisão difícil também, porque teve que ficar um pouco longe da mãe. Isso, foi difícil tomar essa decisão? Foi muito difícil, porque essa mudança exigiu muita coragem, né? Sim. Porque minha família não tinha muitos recursos. Então, eu vim para São Paulo, eu cheguei ali na rodoviária Barra Funda com a mala, não sabia nem andar de metrô. E aí eu tinha que encontrar a USP. Nossa, já foi o segundo desafio, né? Sair do lado da mãe e o segundo desafio foi achar a USP. Então, sem ninguém para me suportar aqui, né? Então, acabei encontrando o meu caminho aqui com cara e coragem mesmo. Legal. E quando você passou na prova da USP, o curso que você fez? Engenharia na Politécnica. Engenharia na Politécnica. Na época que eu prestei, que foi lá em 2007, só existia um curso na Poli, né? Não era dividido, né? Uhum. Você entrava como engenharia, ponto. Entendi. E depois você escolhia especialização, né? E aí você morou também na faculdade? No início, sim. Aí depois eu arranjei uma pensãozinha para ficar. Que legal, que legal. E aí como que foi quando você veio para São Paulo, começou a trabalhar, começou a estudar na USP, e aí você precisou trabalhar, como que foi? Como você falou, não tinha muitos recursos financeiros, você teve que se financiar aqui, se pagar, como que foi esse processo? Eu tinha ajuda da minha mãe e também todo feriado, minhas férias, eu voltava para Jales e fazia trabalhos temporários, né? Para juntar dinheiro para continuar os estudos aqui. E aí, do segundo para o terceiro ano, eu consegui trabalhar no laboratório de otimização de máquinas elétricas, ali na USP mesmo, que aí já ajudou bastante. Legal. Então esse foi o seu primeiro trabalho? Isso, exatamente. Assim, já fixo. Aí você estudava de manhã e trabalhava à tarde? Como que era essa dinâmica?
O curso da Poli é integral, né? Uhum. Então, praticamente o dia inteiro de aula. As atividades do laboratório eu realizava normalmente nas janelas que eu tinha à tarde e, e alguns experimentos, né, que eram computacional, né, que eu trabalhava muito com a parte de programação ali, né, Uhum. eu fazia durante a noite mesmo. Ah, legal. Então ali você trabalhou com programação também? Fazia Isso, programação? Aham. Desenvolvia sistemas? Não era sistemas, era Hum, experimentos, né? tá. Então, para montar os experimentos, você precisa programar as máquinas, né? Então, Uhum. é nesse sentido. Legal. E como que você, quando você começou a trabalhar Uhum. nesse primeiro laboratório, né? Dali para frente, como que começou a sua jornada de trabalho? Você depois saiu daquele trabalho e foi para um outro? Como que foi a sua trajetória profissional? Tá. Aí saindo dali, bem, eu aprendi algo muito que eu achei muito interessante, que foi técnicas de otimização, né? Nesse laboratório. Aí eu falei, bem, aonde dá dinheiro mais rapidamente com essas técnicas de otimização? Falei, bem, na área, no setor financeiro. Uhum. Então foi aí que eu fui correr atrás de um estágio no setor financeiro e onde eu consegui a oportunidade de estagiar na área de otimização de portfólio dentro do Banco Safra, né? Então essa foi a minha segunda experiência de trabalho que eu tive. Já numa grande empresa, né? Uhum, uhum. Legal. E como que esse processo, o que é essa otimização? Quer dar um detalhe? O que seria essa otimização de portfólio? Uhum, 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 uhum. Porque imagina assim, as ações, elas variam no tempo o seu preço, certo? Então, existe uma tendência de longo prazo, certo? Que isso segue a parte da análise fundamentalista ali, né? Se o negócio está indo bem, então, no longo prazo, o valor da empresa tende a aumentar, certo? Uhum, certo. Existe ruído, né, no mercado. Então, as pessoas negociam, especulam, Sim. né? A partir desse descasamento, né, de informação, né, longo prazo e curto prazo, né, surge oportunidades que, às vezes, você pode aproveitar, né, de montar um portfólio em que, mesmo com volatilidade alta, você consiga compensar o outro. Ah, entendi. Né? E existe uma conta por trás. A grande conta clássica aí, né? Claro que tem modelos mais sofisticados, mas para só passar uma noção aí pro pessoal, é o modelo de Markowitz, tá? Que você consegue balancear risco e retorno e conseguir encontrar o menor ponto de risco, não que seja risco zero, tá? Sim. Mas o menor ponto de risco de um mercado, tá? Uhum. Então, essa é a parte de otimização de portfólio. Né? Uhum. Então, você consegue calcular tudo isso. E aí, com base nisso, você toma decisão, né? Se você quer assumir esse risco ou aí pega o que é estável, né? A renda fixa. Uhum. Ah, entendi. Entendeu? Que legal, muito legal. E aí, quando você foi para essa experiência no BTG, depois de lá você foi para onde? Safra. No Safra, desculpa. Isso. Aí depois eu queria aprender mais, eu consegui juntar um dinheirinho, né? Então eu falei, não, eu quero aprender mais. Eu não quero aprender só a ganhar dinheiro. Eu quero aprender a fazer outras coisas. Aí foi quando eu saí e fui para Diamond Engenharia e trabalhei aí com o mercado de energia, né? Trabalhei num projeto lá específico de otimização de distribuição de energia elétrica, né? Então, foi uma experiência bem útil também para mim, né? E aí... Como que foi esse processo? Voltando aqui, otimização de distribuição de energia? Isso. Como que é esse processo, assim, de chegar nesse desafio e olhar o contexto e entender ali, você veio de uma experiência de otimizar portfólio, né, mais voltado para a área financeira, aí você foi para um outro segmento, tudo por trás ali é matemática, né? Tudo por trás da matemática. E como que você chega numa definição assim, nós precisamos otimizar, como que é esse processo de otimizar também a parte da distribuição de energia? Então, imagina assim, né? Vamos pensar numa cidade, certo?
Certo. Então, todos os fios que a gente tem espalhado pela cidade, certo? Então, quando você está distribuindo energia, esses fios, a energia que passa ali para chegar até a sua casa, ele gasta um pouquinho de energia nesse fio, né, para levar essa energia até a sua casa, certo? Então, e aí pensando que você tem uma malha que você pode desligar e ligar como se fossem interruptores, né? Você consegue determinar nessa malha, né, vamos assim, as conexões mínimas possíveis para gastar o mínimo de energia para entregar para as pessoas. Entendeu? Legal. Então, claro, de maneira bem... Sim. bem por cima mesmo, tá? Então, essa é a estratégia. Então, é gastar o mínimo possível, né? Dado que você consegue desligar parte de setores da rede de distribuição, certo? Muito legal. Então, e claro, humanamente impossível, não dá para calcular no papel. De novo, né? Você tem que implementar um software para isso, tá? Então, eu trabalhei ali, eu fiz parte dessa implementação ali por trás, né? Você ficou quanto tempo nessa experiência no setor de energia? Essa foi pouca, eu fiquei acho que 7 meses, se eu não me engano. É porque eu tive a oportunidade de ir para a França estudar, né? Então, aí foi quando eu alcei voo e fui para fora do país. Como é que foi essa decisão, né? De você estar trabalhando e você tomou a decisão de viajar. Por que você decidiu viajar? Para se especializar? Qual foi o principal objetivo? Meu principal objetivo era, primeiro, eu queria estudar um pouco sobre caos, né? Esse é o primeiro ponto. Estudar sobre caos. Isso, sobre caos. A gente vai voltar. Querendo ou não, os franceses têm uma cultura sobre matemática muito avançada. Então, por isso que eu escolhi a França. Não é? Então, por isso que mas eu também queria essa experiência pessoal, né? Porque até então eu só tinha trabalhado, né? Tentado sobreviver, se preocupando com meu irmão, com a minha mãe, enfim. Né? Eu acho que assim, chegou um momento que eu assim, tem um dinheiro guardado, meu irmão já tá na faculdade, minha mãe tá bem, acho que vou curtir um pouquinho. Então, foi uma pausa na minha vida importante para dar esse respiro. Legal. E ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. E aí, o que é estudar sobre caos? Caos é um ramo da matemática que... como eu vou botar isso de forma simples? Existe o aleatório, certo? Que é o que você não consegue prever. Tá. Porém, então não existe padrão nenhum. Certo. Mas tem certos comportamentos que, na primeira análise, parece que não tem padrão. Entendi. Porém, se você debruçar, fazer algumas transformações e alguns tipos de análise, você consegue encontrar padrões. Tá? Então, enfim, ou pelo menos um padrão médio, né, de comportamento, principalmente em longo prazo. Né? No caos, né, tem aquele famoso efeito, né, que chama efeito borboleta, né, que tem alguns tipos específicos de equações, né, que se você errar um pouquinho no número que você coloca na entrada, dá um efeito completamente diferente no seu resultado. Né? Por quê? Porque o comportamento é totalmente... Você não consegue prever, se você não conhece a equação exatamente, né, você não consegue prever como que vai se comportar o fenômeno que você está estudando. Né? Então, eu era encantado por isso. E aonde aparece isso? Né? Nas equações de derivativos de mercado financeiro. Tá? Então, por isso que eu escolhi engenharia financeira e fui estudar esse tópico lá. Que legal. E aí, depois que você voltou, ficou lá 1 ano, aprendeu sobre caos, eu não conhecia, conhecendo agora sobre caos. Depois você ficou lá 1 ano, voltou, e aí como é que foi essa questão de
ingressar no mercado de trabalho aqui no Brasil? Como que foi esse Aham, processo? aham. Quando eu voltei com muitas ideias. Era uma época em que, vamos dizer assim, tava começando o boom dos aplicativos, né? Uhum, Então, 2012, né? Os aplicativos celulares. E aí eu e uns colegas da Poli que eu conheci, né, uhum, durante essa experiência, a gente decidiu fundar uma startup, né, uhum, para criar um leilão digital online, né? E através desse leilão, criar um sistema de informações de curvas de elasticidade de mercado, uhum, tá? Foi uma experiência bem, bem gratificante, assim, bem intensa, né? Porque a uhum. gente saiu do zero, em 2 anos tinha algo no ar, com um aporte de capital, Ah, é? saímos, né, de uma empresa limitada, transformamos em SA, enfim, foi bem. Em termos de empreendedorismo, eu aprendi bastante nessa experiência, né? Foi bem intenso. Uhum. É aquele estilo de startup mesmo, sabe? De ter colchonete dormindo embaixo da mesa. E vocês ficavam onde? Faziam Aqui na incubadora da USP. Ah, na incubadora da USP. Isso. Aham. Legal. E aí, quando começou você e mais quem? Eu e o José Hélio, Uhum, né? Na verdade, ele primeiro com a ideia, e depois ele me convidou, aí a gente foi crescendo, né? uhum, Aí, mas eu vi que não era muito o que eu queria pra vida. E eu uhum, decidi, falei, chegou um ponto que eu tava muito cansado, muito estressado com a dinâmica do negócio, e eu falei, olha, não quero mais, vou sair. uhum, uhum. Então, foi basicamente isso. E na época tinham quantas pessoas quando você saiu? Eu não lembro exatamente, Uhum. mas, bem, era um grupo, mais de 50 pessoas tinha. Mais de 50 pessoas. É. Legal. E aí, dessa dinâmica assim de começar a empreender, trabalhava muito, como que é? Dormia na empresa? Trabalhava bastante. Nossa, porque você tinha que fazer tudo, né? Como começou pequeno, né? Então você tinha que programar, tinha que correr atrás de vendedores para a plataforma, tinha que pensar estratégia comercial, Uhum, fazer a parte de SEO do site, uhum. fazer. Nossa, então, assim, Várias coisas para se fazer. muitas coisas para se fazer simultaneamente, né? Legal. Aí você ficou lá, foi 2 anos? Foram, isso, quase 2 anos. Dois Uhum. anos. Aí decidiu sair. E quando você decidiu sair, aí você foi procurar trabalho novamente? Como é que foi esse? Não, eu tinha conseguido juntar dinheiro e aí eu falei, não, vou dar um descanso de novo, Sim. depois desse tempo intenso, né? E, bem, eu ganhava dinheiro com os meus modelos no mercado financeiro mesmo, né? Uhum, Então, aí eu falei, fiquei pensando, aí tirei para pensar novos negócios que eu queria montar. uhum, uhum. Aí fiquei em torno de um ano dessa forma, né? E aí, numa festa, eu conversando com a minha cunhada, ela tinha um amigo que trabalhava na Linear. Hum, E falou da Linear, tava falando sobre essa empresa, né, que eu trabalho agora. uhum, E eu fiquei muito interessado. Eu falei, nossa, que negócio legal. Dá para trazer muito valor, principalmente para as empresas brasileiras, né? E eu fiquei super interessado. legal. Mandei o currículo e fui aceito. Que legal. E só para a gente voltar aqui, Uhum. dessa sua experiência empreendendo nessa startup, assim, qual foi você falou que chegou um momento que estava trabalhando demais, viu que aquilo não era, que não queria continuar, né, naquele ritmo e tal. Quais foram os principais aprendizados assim que você teve na sua vida pessoal Uhum. sobre reconhecer os seus limites? Como que foi esse processo assim de falar não quero? Porque você teve que identificar Sim. algumas ou estava trabalhando demais, não estava feliz com o negócio, com o business, sentiu que queria fazer uma outra coisa. O que te leva a tomar esse tipo de decisão? Tá. Acho que é algo. Aí é algo mais pessoal, eu Sim, acho, sim, claro. né? Mas é sobre. Porque para mim, né, minha família é muito importante, né? Uhum, Para mim. Então,
a partir do momento que eu comecei a ver que, tudo bem, eu tava ganhando dinheiro, tava bem, só que eu não conseguia, por exemplo, visitar minha mãe. Fazia Uhum. 1 ano que eu não Nossa. conseguia visitar minha mãe, né? Uhum. E aí você começa a falar, poxa, minha mãe tá envelhecendo, né? Não tá Não sei. participando daquilo. É, tá muito distante, né? E aí você começa a refletir, fala assim, poxa, até quando vale o dinheiro, dado que, sei lá, Você se não vai ver mais a pessoa, né? é, Você não vai ver com frequência a pessoa, né? isso, Não convive mais. exatamente. Então eu falei, não, eu preciso O mudar minha ritmo. vida, mudar Uhum. meu ritmo de vida, Uhum. né? Então, claro, todo mundo gosta de conforto, de luxo, né? Mas nem tem um certo nível que, pra mim, pelo menos no meu nível pessoal, fala assim, não, tô bem, não preciso mais Sim, sim. que isso. Se vier, melhor, claro, vou Sim, sim. batalhar por isso, com todas as garras, né? Mas tem algumas outras coisas que o tempo é cruel, né? Uhum. Não tem O volta. ativo mais precioso que a gente tem hoje é o tempo, né? Exatamente. Se a gente Então, puder conciliar alguma coisa que te dê tempo também é importante, né? sim, sim, sim. Então acho que o principal motivador assim de decisão foi essa falta de tempo que você tinha tocando esse business, né? Isso, Consumia muita exatamente. energia e você começou a se avaliar. E nem sempre o dinheiro é mais importante, né? Sim. Porque tem, às vezes você tá ganhando, como você disse, começaram uma startup, saiu de lá, ficou 2 anos, né, foi um negócio que teve sucesso ali durante o período que você estava, tinha dinheiro guardado, mas mesmo assim você precisou reavaliar para tomar essa decisão, né, de priorizar, de visitar sua mãe, né, Uhum. seu irmão também, são 2 irmãos, né? Não, um só. Visitar o irmão, legal. Em que momento aí você tomou isso? Como que foi esse processo de tomar a decisão de sair, de conversar com os seus outros sócios? Eles ficaram assim surpresos, não gostaram? Como que foi esse tomar a Ah, decisão, sentar para conversar, né? foi um momento muito difícil, porque assim, eu era apaixonado pelo negócio, porque principalmente Ah, você gostava do negócio? sim, sim. Principalmente a parte das informações de mercado, né? Poxa, é um algoritmo super sofisticado que a gente tinha Sim. ali, Uhum. né? Era, inclusive, uma das pessoas que me ajudou a construir esse modelo, né? Foi o Roberto Ivo, que hoje é professor de economia na Federal do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, assim, eu gostava muito, porque você via resultado, você, poxa, olha que benefício traz, sabe? Sim, sim. Mas desistir do sonho em si, né, em prol de outras coisas, foi bem difícil. A conversa foi super tranquila, né, com os meus sócios, pegou eles de surpresa, Uhum. né? Mas, bem, a gente continua amigo até hoje, enfim, Em algum né? momento, né? Você teve que tomar uma decisão, né? Enfim, tá tudo bem, né? Uhum. Faz parte da vida. Legal. E aí, beleza, saiu de lá, ficou um tempo sem trabalhar, aí foi numa festa, beleza. Conheceu uma pessoa que te indicou para uma vaga e você era sócio de uma empresa, né? Uhum. E aí depois você foi para uma outra vaga como Analista. analista. E aí, como é que foi esse processo de começar como analista? E quais são os Sim. aprendizados que você trouxe da startup para sua carreira profissional que você teve que aplicar também na empresa para você se tornar sócio? Ele vai falar sobre isso. Tá. O desafio foi, primeiro, né? Porque quando você é sócio, você tem mais autonomia, né? Então, o grande desafio foi se adaptar de novo com isso. Então, ter que saber conhecer qual é o limite que você pode chegar em termos de tomar uma decisão ou então Passar isso para um gestor, sei lá. isso, exatamente. Então, esse foi o primeiro passo, o primeiro grande desafio que eu tive que reajustar. Porém, né, a Linear sempre foi um ambiente bem acolhedor de ideias inovadoras. Que pro business, né, pro negócio da Linear, é super importante ideias inovadoras. Uhum. Né? Então, por conta desse espaço, eu consegui trazer novas ideias, né? Fazer sugestões, mesmo não sendo sócio. Uhum. Então, eu queria, eu embarquei no negócio, mesmo que
Eu não entrei com o intuito de me tornar sócio, né? Mas eu queria que o negócio crescesse. É o que a gente chama de ambição positiva, né? Você trabalha em prol daquele crescimento daquela empresa, né? Exatamente. Desculpa. É, então, então eu usei esse meu ímpeto empreendedor para trazer ideias inovadoras, trazer modificações, sugestões de modificações de processos e principalmente novas ideias em termos de modelagem. Ah, que legal. Né? Então, né, a empresa lida com isso no dia a dia, né? Então, trazer algumas ideias diferentes do que eles trabalhavam, né? Então, foi muito enriquecedor, né? Esse período, assim, né? Tanto para a Linear quanto para mim, né? Porque foi uma dinâmica bem leve e bem tranquila. Legal. E quanto tempo você ficou? Quanto tempo assim levou, né? A gente vai falar sobre você ser sócio da Linear, mas quanto tempo levou de quando você entrou até o dia que você virou sócio? Levou 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses? Isso. Legal. E por que você acha que você foi convidado para ser sócio da empresa? Eu acho que tem tem 2 pontos aí. Tem a parte técnica de hard skills mesmo, né, que eu tinha habilidades que os outros grupos de sócios não tinham, né? Ou pelo menos não tinham não que não tinham, é que tinham menos desenvolvidos que eu, né? E uma outra parte é também esse ímpeto, né, de empreendedor, de assumir responsabilidade, né, de estar negociando com o cliente e explica com ele, principalmente expõe limites, porque a matemática pode dar muito boas soluções, mas não faz mágica. Então, existem coisas que são inexequíveis, né? E é difícil, principalmente quando se trata de algoritmos muito complexos, explicar para quem não entende do assunto que, olha, existem limitações. Não dá para chegar nesse nível que você está pensando, né? E existe forma de expor isso para o cliente. Pode ser de forma combativa ou de uma forma mais amigável, né? A combativa já responde que não é um bom caminho, né? Então, encontrar essa estratégia é muito difícil. Então, no nosso dia a dia, né, a gente acaba lidando com esse desafio de soft skill que é muito importante. Né? E aí é muito relevante, principalmente para fechar negócios, ampliar negócios, enfim. Legal. Então você tinha o hard skills, mas tudo aquilo que você aprendeu também lá na startup, né, de negociar com o cliente e tal, isso você trouxe para a Linear, soube, né, que toda organização ela tem uma hierarquia, né, quando você chega, né, você soube flutuar também, né, na função que você executava, para você poder, quando teve a oportunidade, você ser convidado para ser sócio. E como que foi esse convite de ser sócio? Como que acontece um convite para ser sócio de uma empresa? Porque às vezes as pessoas não sabem como que é ser sócio de uma empresa. Bem, é que eu fui fui chamado para uma conversa, né? O pessoal expôs, né? Falou assim, olha, você está performando bem, né? E a gente gostaria de fazer uma oferta para você, né? Porque a gente sabe que você tem capacidade de escalar mais, né? E para Linear, né? Essa habilidade está se tornando um ativo muito importante e vai uma forma de remunerar você bem, né, te oferecendo parte da sociedade. Legal. Né? Então foi como se fosse uma promoção, né? Que a forma que eu encarei aí. Né? Então, vamos dizer assim. Você como empreendedor, né? Já tinha sido empreendedor, já sabia também que seria algo benéfico, né? Você está num business que você
percebe que tem êxito, que você gosta de entregar as coisas que você faz, fez várias sugestões de melhoria. Sim. Então acabou tendo essa compensação, assim, né? De ser convidado. E aí eu tenho que pedir minhas desculpas aqui pro Marcelo Elias, porque eu fui bem chato com ele, porque quando ele me chamou para ser sócio, né? Eu falei, não, tá bom. Se é para investir na sociedade, eu quero ver os números. Então eu peguei todo o balanço, fiz análise, aí fiz minhas projeções lá de crescimento. Falei, legal. Não, compensa. Então vamos entrar no business. Que legal. Ele ficou até surpreso, assim. Ele falou, porque eu fui o primeiro a fazer esse tipo de análise. Você também trabalhou no Banco Safra como otimizar portfólio, né? E otimiza tudo que você pode ver. Você já foi até ver no balanço ali, né? Tudo para otimizar também, né? Sim, para ver se... Então, eu encarei como realmente um investimento, né? Uhum. E estou muito contente mesmo. Uhum. A gente... Não apenas por conta da performance da empresa, que a gente está crescendo aí num ritmo, uma taxa média nos últimos 4 anos de 27,5%, né? Uhum. Mas porque eu sinto que a gente aporta muito valor para a sociedade, uhum. Né? Porque para ganhar competitividade, principalmente no mercado internacional, você precisa tomar decisões inteligentes. Né? Uhum. E dependendo do porte do negócio, as contas podem ficar muito difíceis. Né? E sem um algoritmo para organizar, né? Para fazer essas contas por trás, é humanamente impossível tomar a melhor decisão. Uhum. Né? Porque você não consegue fazer a conta na mão. Essa parte, né? São esses softwares que a gente entrega para o mercado que eu acredito o valor que a gente consegue aportar para a sociedade brasileira. Né? Uhum. Então, para mim isso é muito importante. Uhum. Bem interessante, né, o que você comentou. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E hoje a empresa tem quantos colaboradores? Hoje, colaboradores são, acho que por volta de 84. Uhum. Bem, esses números sempre ficam mudando, mas em torno de 84 colaboradores. Uhum. Tá? E sócios são 11. 11 sócios. É isso. Os encontros de sócios são semanais? Como que é? O encontro de sócio é uma vez por mês. Né? E temos um fórum semanal para só questões emergenciais. Legal. E o que mudou, né? Depois que... Engraçado a gente perguntar isso, né? Você tava na função, tava desempenhando, tava inovando, e depois se tornou sócio. O que mudou, assim, né? No seu... Você acredita que... Você já performava bem, né? Tanto é que você foi convidado para ser sócio. O seu desempenho aumentou depois que você se tornou sócio do business? Com certeza, né? Sim, certeza. Aquela coisa, o barco não pode afundar, né? Sim. Não, eu me senti mais motivado, isso com certeza ajuda bastante, né? Para entregar mais performance, né? Mas também, né, a contrapartida ganha um pouco mais de liberdade em algumas decisões. Sim. Né? Então, sobre a cadeira da inovação, então eu comecei a procurar mais, vasculhar mais intensivamente o mercado, né, inclusive o mercado internacional, sobre novas tecnologias, novas técnicas. Então, é uma função que eu venho desempenhando aí para trazer realmente cada vez mais diferencial competitivo, isso, né? Diferencial para Linear. Isso. Legal. Explica para o pessoal o que a Linear faz.
Tá. A Linear, ela faz softwares de tomada de decisão, tá, para empresas, né? E o nosso grande foco é na cadeia de suprimentos, tá? Cujo software-chefe nosso, né, é o Otmix, que é um planejador integrado de cadeia, tá? Eu sei que tá bem tá bem vago, talvez, esses termos, tá? Mas imagina... A gente pode dar um exemplo de aplicação num setor, né? Por exemplo, a gente estava falando de proteína antes de começar, né? Leite. A gente falou, pode dar um exemplo, né? A pessoa às vezes recebe o leite em casa, mas ela não sabe o que está por trás daquele processo ali, né? Sim. Então vamos falar então da proteína animal, tá? Que é o nosso é o ramo que a gente atua mais fortemente, tá? Temos grandes players aí no nosso portfólio. Então na proteína animal vamos pensar mais especificamente, por exemplo, na cadeia do frango, né? Então, para você, por exemplo, ter seu peito de frango lá no supermercado para conseguir comprá-lo, né? Então, o frango, né? É um animal, né? Então, ele está ali vivo no campo e ele tem então, desde que ele nasce até ele ir para o abatedouro, né? Ele tem uma taxa de crescimento, né? Que bem, vai consumindo recursos, né? E assim, se você não tem demanda, não tem... você tem que dar alguma vazão para aquela produção. Por quê? Porque acaba gerando custos no campo, certo? Então esse é o primeiro ponto do desafio dessa cadeia, certo? Então você sempre tem que estar conseguindo direcionar a sua produção para algum lugar. Sim. É uma cadeia contínua. Não dá... No caso de ter um estoque parado, né? Por exemplo, né? Isso. Então, então esse é o primeiro desafio. Agora, imagina assim, o frango, né? Ele é um animal muito sensível, principalmente à variação de temperatura, né? Então ele fica muito estressado com a variação de temperatura. Então, imagina para você transportar de um lugar, né, das granjas até o abatedouro, né? Então, e manter isso de forma climatizada, controlada, né? Então, você não consegue criar grandes abatedouros de frango, né, para ganhar em escala nessa unidade, certo? Então, cada planta tem um certo tamanho que você não consegue ampliar essa capacidade de escala, né? Com isso, né, essas grandes cadeias, então a gente está falando de Seara, né, Sadia, Perdigão, né, que são grandes produtores de frango no Brasil, certo? Grandes marcas, né? No fundo é JBS e BRF, sim, tá? Mas então o que eles têm que, para conseguir atender mercado nacional e mercado internacional, eles precisam ter muitas plantas. Né? E essa quantidade de plantas, né, não consegue, por exemplo, né, o mercado de São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, não consegue ser atendido por apenas uma planta. Sim. Né? E aí você tem que saber coordenar bem qual lote lá do campo consegue atender a demanda de São Paulo, por exemplo, na sexta-feira, amanhã. Né? E, né, cada mercado, né? Então, mercados, por exemplo, no Brasil, mais ricos, gostam, por exemplo, de peito de frango. Consomem muito peito de frango, né? Mas, poxa, o frango não é composto só de peito. Tem coxa também. Mas para onde que vai essa coxa? Né? Então, é uma complexidade de cadeia para você fazer o planejamento, né, que aí a gente chama de planejamento integrado, né? De olhar para o campo e aí saber qual produto que tem que botar em qual prateleira ao redor do mundo, né? Que você precisa de um software para conseguir fazer toda a coordenação dessa cadeia. Né? E, claro, você não quer fazer de qualquer forma. Você quer fazer algo que seja o mais lucrativo possível, mas de forma factível. Né?
Então você tem que olhar, né? Olhar aí a oportunidade de receita, custos e as restrições da sua cadeia, né? Então é um nível de complexidade de conta que, de novo, humanamente impossível fazer na mão. Uhum. Você precisa de um software para calcular tudo isso, né? E tem uma técnica por trás, isso é interessante, tá? É uma técnica que a gente utiliza que chama programação linear inteira, né? Uhum. Que ela é uma técnica que, inclusive, ela é ganhadora do Nobel, tá? De economia, Uhum. tá? Foi o Kupman e o Kantorovich que fizeram a primeira publicação dessa técnica, Uhum. mas tem uma pequena polêmica ali por trás que eu posso contar depois, se quiser. Mas são 2 russos, né, que publicaram essa técnica primeiro e venceu esse Nobel. E com essa técnica a gente consegue encontrar a melhor estratégia possível para as empresas. Uhum. Né? Então, em resumo, é esse tipo De desafio. desafio que a Linear acaba resolvendo. Legal. Uhum. Na sua opinião, assim, quais são hoje, né, olhando para as indústrias, quais são as indústrias que você percebe que mais precisam da solução que a Linear oferece? Uhum. Ou que são mais carentes de informação desse tipo de análise? Uhum. Normalmente, as soluções, quanto mais complexa é a cadeia de produção, né, Uhum. e complexo, né, então pode ser muitas restrições na cadeia de produção ou ter aí um desafio, por exemplo, quando se trata de proteína animal, a gente está falando de um produto que vence, que tem prazo Sim. de validade, que é importante entregar o maior frescor do produto possível para as pessoas, Uhum. né? Então, que adiciona uma complexidade que, por exemplo, uma cadeia de minério de ferro não tem. Sim, né? sim. O ferro não, Tem a validade, não estraga tão fácil assim, Sim. igual uma proteína de frango. Sim. Né? Então, normalmente são cadeias como a cadeia de lácteos. Essa, nossa, é um desafio. Sim. Vocês não sabem o quanto é difícil entregar um iogurte bem fresquinho para vocês na prateleira vencido, ali. Né? É um desafio. Fazer mal. Ainda mais num país quente igual o Brasil, né? Então, chocolate, bebidas, proteína animal. Uhum. Então, essas cadeias tem uma complexidade de planejamento, né, de execução, né, muito alta. Nossa. Então, é onde que a Linear acaba tendo vantagem grande competitiva, porque tem expertise dessa modelagem matemática e a gente consegue agregar bastante valor, tá? Então, por isso que a gente acaba atuando mais nesses setores. Legal. E quais são os principais assim, insights, né, com a sua experiência? Já são quantos anos de experiência na Linear? Eu sou 9 agora. 9 anos. Uhum. Da sua experiência, quais foram os insights assim, que você vem ganhando ao longo do tempo com os modelos de otimização? Então, quando eu entrei na Linear, os modelos, né, eles abarcavam muito pouco a parte estatística por trás. Uhum. Então, agora a gente está começando a entrar, a trabalhar os modelos para incluir variáveis que têm incerteza dentro dos modelos. Uhum. E isso acaba tendo um ganho, né? Com relação aos modelos originais, que acaba melhorando o resultado dos softwares que a gente tinha a priori. Uhum. Tá? Então, foi uma expertise que a gente vem subindo ao longo do tempo, de saber dilapidar esses modelos estatisticamente para conseguir extrair mais um pouco ainda, porque mesmo o modelo anterior entregava valor já. Né? Então, a gente vai evoluindo ao longo do tempo isso, né, para entregar cada vez mais valor e convergindo numa boa solução.
Tá? Legal. E você comentou também um tempo atrás, né, de quando você se tornou sócio, né, você ficou olhando mais para essa questão da inovação, Uhum. de inovar, né? Quando você faz uma análise do business de vocês e olha, por exemplo, o mercado de fora, você falou da França lá, que eles olham bastante para números, né, para matemática e tal. Uhum. Como que você busca a inovação para a empresa que você atua? Assim, qual o mercado que você olha? Que esses caras fazem um trabalho legal, esse mercado? A gente fica principalmente de olho, né, nas grandes empresas de tecnologia que são possíveis fornecedores nossos, né? Então, eu monitoro muito de perto, né? Principalmente NVIDIA, Microsoft, Google, né? Porque eles conseguem trazer novas ideias e novas tecnologias para a gente conseguir ampliar a complexidade dos cálculos que a gente faz. Tá? Então, assim, só para citar, né, alguns experimentos recentes, tá? Um experimento bem interessante que a gente fez foi com o Quantum Annealing, tá, da Fujitsu, tá? Fujitsu Japão. Tá? Eles têm um hardware que simula equações quânticas, tá? Custa um pouco caro, mas eles têm um hardware que consegue simular equações quânticas com a mesma performance de um computador quântico, entre aspas, né, original, com velocidade similar, né? Pelo menos foi o que eles nos falaram, e a gente fez alguns testes para, por exemplo, ver se essa tecnologia conseguia nos ajudar a melhorar os resultados de alguns softwares nossos, tá? E sim, trouxe resultados bem positivos, né? Porém, o trade-off, né, entre o custo ainda da tecnologia que está disponível, né, e os ganhos que teriam, por exemplo, os nossos clientes, ainda não compensa. Em algum momento vai compensar, com toda certeza, né? Mas é dessa forma que a gente acaba olhando. Isso, a gente então acabo aproveitando bastante LinkedIn, que tem bastante publicações ali interessantes, principalmente de novas tecnologias, né? Foi assim que eu conheci a Fujitsu. Mas tem também, né, as próprias newsletters dessas grandes big techs que a gente acaba acompanhando. Legal. Tá? E hoje, assim, para trabalhar esses modelos de vocês usam cloud, computação em nuvem? Como que é essa arquitetura de vocês? Sim. Depende do tamanho do cliente, né? Mas de maneira geral, né, os modelos não conseguem rodar em computadores normais. A gente precisa de clusters de computação, né? E aí acaba utilizando da nuvem, porque aí a gente consegue agregar mais poder computacional para fazer essas contas e dar um resultado dentro de um tempo factível, né? E hoje vocês usam o que de nuvem, assim? Tá. Google, Microsoft, Amazon? A gente não tem restrição, tá? Porque os nossos softwares são adaptáveis a qualquer nuvem. Tá. Aí vai da nuvem do cliente, né? Entendi. A gente não trabalha... pré-requisito, né, do cliente, né? Isso. É muito difícil, porque como a gente lida com informações muito sensíveis das empresas, então planejamento de faturamento, né? Toda a base de custos das empresas, né? Todas as localidades, capacidade de fabris, né? São dados muito sensíveis que a gente normalmente preza por estar dentro da infraestrutura da empresa, tá? Então a gente acaba instalando nossos softwares on-premises, né? Para garantir que tenha um menor problema com vazamento de dados, né? Então, por isso que a nossa tecnologia se adequa à nuvem do cliente, né? Então, quando a gente faz o processo de implantação, né, o primeiro passo é fazer esse ajuste. Qual que é a nuvem, parametrizar tudo certinho, né, e fazer toda a instalação dentro do parque dele, né, para garantir, né, essa segurança de dados. Legal. E para quem, assim, pessoas que assistem esse podcast,
Quais são os conselhos que você daria, por exemplo, para alguém que quer começar a aprender sobre o tema, né? Sobre a matemática voltada para ajudar empresas como, por exemplo, indústrias do leite, proteínas, enfim. Tá. Para começar a aprender um pouquinho sobre esses modelos, tá? Eu tenho um livro muito interessante, tá? Que se chama A Ciência da Fábrica, tá? Lá dentro tem os modelos básicos, né? Tanto, né, de política de estoque, a parte de otimização ali de plano de produção. Então, é um livro muito interessante para começar a estudar sobre o assunto, tá? E aí, é claro, né? Aí tem os cursos universitários, né? Porque tem tanto os cursos de matemática aplicada, tá? Que aí é mais realmente você vai estudar mais realmente as técnicas, né? E tem também a parte de o curso de engenharia de produção, que aí é mais tem a parte, né, vamos assim, de administração tal envolvida, né? Porque engenharia, né? Mas tem uma parte da engenharia de produção que também você acaba aprendendo essa parte de otimização e a parte, né, de como fazer esse planejamento de cadeia integrado. Tá? Claro que escolas famosas, como por exemplo a Politécnica, né, qualquer curso que você escolher ali dentro, você vai acabar aprendendo técnicas de otimização, que foi o meu caso. Eu fiz engenharia elétrica, né? Mas basicamente é isso. E nessa mudança que você teve, né, de sócio da outra empresa lá da startup, você nesse novo trabalho, você conseguiu ter mais tempo assim com a família? Você falou que é pai agora, recente, né? Sim. Como a Linear é uma empresa mais madura, né? Então ela foi fundada em 97, né? Então ela é mais estável, tem contratos mais estáveis e a dinâmica do negócio é um pouco menos acelerada que uma startup. Em crescimento. Exato. Então, aí eu acabo tendo qualidade de vida, né? Tendo esse tempo pessoal, né? Então, realmente, para mim foi muito importante. É muito importante essa parte, né? Não, legal. E a gente falou de 2 livros, né? Foi um livro que esse foi voltado para quem quer ingressar na área. Tem um outro livro que a gente comentou, esqueci o nome dele. Algoritmos para Viver. Comenta um pouquinho aí sobre esse livro. Não, esse livro é um livro assim, um pouco mais lúdico. Ele não tem nada de matemática ali. Realmente assim, não esmiucia a parte matemática em si. Tá? Mas ela traz de forma lúdica, né, os autores trazem de forma lúdica, né, como que você consegue organizar o seu raciocínio de forma matemática para tomar decisões no dia a dia, na vida, né? Então trazem clássicos ali, por exemplo, vamos falar assim, por exemplo, se você tem como objetivo casar na vida, por exemplo, né? Um dos capítulos lá fala exatamente sobre isso. Bem, se você tem o objetivo casar na vida, né? Existe um trade-off, né? Entre explorar, né? Então, ter várias namoradas ou namorados, né? E testar até encontrar o ideal. Só que quando você vai saber que é o ideal? Porque uma vez que você trocou de parceiro, né? Poxa, pode ser que o anterior não esteja disponível quando você queira voltar, né? Então, é uma decisão difícil, né? Sim. E aí, existe uma maneira de calcular isso e saber... Olha só. e saber estimar... O Alex vai comprar um livro agora, Alex. E estimar, né? Falar assim, poxa, até quando que eu vou tentar, né? E pode ter certeza, é quase certeza que você vai errar. Você não vai terminar com a melhor pessoa que você gostaria da própria vida. Olha que legal. Mas é muito interessante, mas né, que dá essa noção, né?
de como que a matemática consegue nos ajudar em decisões, Sim, sim. né? E aí, com essa noção, né, e essa grande arte que a gente tem que estar ali no dia a dia na linear, né, transformar em algo que são decisões difíceis, que às vezes não tem solução Uhum. exata, né? E, e aí, poxa, mas qual a melhor decisão que dá para tomar, dado o conjunto de informações que eu tenho, Legal. né? Então, Muito legal o livro. Como chama o livro? algoritmo, Para a Vida. para viver. Para viver, é isso aí. Cara, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Foi um prazer receber você aqui hoje. Eu vou deixar se encerrando ali. Você pode passar os seus contatos do LinkedIn e tal, para a galera que quiser mandar mensagem. Pode falar para essa câmera do meio. E aí eu volto na sequência para a gente encerrar. Tá bom. Bem, eu tenho apenas o LinkedIn, tá? Então é o Walker Batista. Esse é o meu LinkedIn. Enfim, e se quiser também entrar em contato por e-mail, eu tenho o e-mail da Linear, que é o walker.batista@linearsm.com.br. E, enfim, a gente pode conversar muito sobre algoritmos. Algoritmo. É isso aí, o contato dele tá aqui, vai ficar nos comentários aqui também do nosso Spotify, do YouTube. Você pode mandar uma mensagem para ele no LinkedIn. Walker, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Estamos chegando ao final do Amplifica Cast. E se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, likes, encaminhe para mais pessoas e até o próximo.